Muitas chamas femininas acham que quando a chama masculina entra em relacionamento, que ela não precisa fazer mais nada. Eu sou a Beatriz Barba e te ajudo a avançar na sua dinâmica. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Gente, quando a chama masculina entrou em relacionamento, aí que você tem que fazer mais ainda. Porque ele continua sendo você. Você continua emaranhada nele. Não se perdeu conexão. Não se perdeu o emaranhamento. Este emaranhamento é eterno. É quântico. Você continua vivendo naquele corpo, mesmo que a sua chama masculina se relacionando com outra pessoa. Ele pode estar fazendo o que for. Você continua sendo a chama feminina dele, a contraparte dele. Ele só está dormindo. Ele ainda não acordou para a dinâmica, que é função sua acordá-lo. Então não tem essa, ele já arrumou outra, ele já entrou em relacionamento, ele casou, então não tenho mais nada para fazer, tchau, vou viver minha vida. Só que não. Só aumentou mais caos para você limpar. Não tem ponto final. Você continua sendo ele. Então, quanto mais você quiser fugir dessa conexão, mais está sendo exposto a sua ferida para ele. Então, ele continua na ferida também. Que são as feridas, normalmente, de abandono e de rejeição. São as que mais acontecem na nossa dinâmica. Então, quando a gente pensa isso, então, por mais que doa, pelo menos, vou esquecer agora e continuar no meu casamento, arrumar outra pessoa, fazer qualquer coisa para me distrair, mas agora eu vou esquecer dele porque ele entrou em outro relacionamento. Não. A dinâmica de chamas gêmeas é surreal, é intensa. Agora pode ser que aumente as suas dores, mas você vai ter que sair das dores no sentido de olhar e ressignificar, limpar, para ficar com aquela dor mesmo assim, fazendo totalmente sair da dor na dinâmica. Não é possível, mas ela ameniza conforme você vai tendo entendimento do porquê que ele fez isso, o que você fez para sua chama masculina entrar em outro relacionamento. O que você fez para sua chama masculina continuar no relacionamento? O que você não fez para sua chama masculina querer outra pessoa que não seja você? Então, isso precisa ser olhado com uma energia de responsabilidade, não de culpa. A culpa vai fazer você ficar com a vibração baixa e aí você não consegue resolver. Então, quando a chama masculina entra em relacionamento ou se mantém nele, é porque você ainda não está trabalhando para a dinâmica ou está jogando sombras, que é a mesma coisa. Então, quando está jogando sombras, significa que você ainda não colocou um ponto final na roda de Sansara, não na dinâmica. É colocar um ponto final na Matrix, na terceira dimensão, não na dinâmica, porque você não vai conseguir colocar um ponto final na dinâmica. Por que temos essa dinâmica de chamas gêmeas? Porque temos um propósito maior. Então, o universo não te tira da dinâmica. Deus, o Criador, não tira você dessa dinâmica.
mesmo que a sua chama masculina esteja com 1 ou com 10 mulheres. É você que tem que acordá-lo para você. Então, se ele entrou em relacionamento durante a dinâmica, é porque você permitiu, você deu brecha para isso acontecer. Então, simplesmente só aumentou a sujeira. E não é uma sujeira que você vai poder colocar embaixo do tapete. Seria fácil, mas não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Ele já tirou o nosso livre-arbítrio. Então a chama feminina tem que olhar que ela não tem mais esse livre-arbítrio. Então é fazer a ação em direção à limpeza, à ressignificação, e não ficar na culpa ou deixar lá, fugir disso. Quanto mais você foge, mais aumenta a sujeira que está acoplada em você. Você não tem como deixar de ser você, então você aumentou a sujeira para limpar. Qualquer outro relacionamento você se livra, marido, namorado, alma gêmea. Todos os outros você deve tirar da sua vida, limpar, terminar, encerrar, divorciar. Menos da sua chama masculina. Então, gente, não se iludam achando que se ele não sai de lá, que é porque ele não quer sair de lá. Ele quer, mas ele precisa da sua ajuda. Ele precisa da ajuda da chama feminina. Ele precisa que você o acorde. Sem isso, ele não sai. Se você não faz ele acordar, ele não sai. Como você faz para acordá-lo? Várias coisas, né? A parte espiritual, energética e material. Ele que manifesta, mas você também tem que fazer a parte material, que é as ações, que é a parte do Yang. Do Yang na terceira dimensão, que era ir atrás. Enquanto tiver nas crenças que você é a mulher, ou se ele quiser, ele vai demonstrar e ele vem atrás, você fica estagnada, jogando mais sujeira na dinâmica. Não é ele que vai falar, amor, vem atrás de mim. Amor, sai da ferida do abandono. Amor, faz mesa radiônica. Amor, medita aí. Amor, entenda a dinâmica nossa. Amor, manda mensagem para mim. Ele não vai falar, mas você tem que interpretar. Você tem que sentir pelo seu eu sou. Só a parte espiritual não mexe na chama masculina. Você tem que se fazer presente. Você tem que provar esse amor. Então você tem que ir para o seu Yang fazer isso. Não tem outra maneira. Só teria outra maneira se a gente fosse Jesus. Estou 100%, agora ele vem. Ele vai vir conforme as suas mudanças. Conforme você vai, ele vem. Você vai, ele vem. As técnicas energéticas e as ações e os fechamentos de ciclos. Então, se ele entrou em relacionamento, apenas aumentou os karmas. Aumentou
a consequência das ações que você teve. Antifluxo. Aumentou o efeito daquilo que você causou, que é não procurá-lo, continuar em relacionamento, continuar vibrando. Tem outro homem para mim, vou sair para paquerar. Em tal lugar que eu frequento tem outra pessoa para mim. Aplicativo de namoro. Desejando outro homem. Esse homem não vai ficar com você, ele vai cair fora. Então, mesmo que você consiga cocriar, é temporário, é por pouco tempo. Ele vai sentir que você não vibra igual a ele. Ele vai sentir porque você manda informação, eu tenho minha chama, eu estou vivendo uma dinâmica, eu amo a minha chama. Você não consegue disfarçar mais isso. E ele, uma hora ou outra, cai fora. E esse período que você ficou com ele, com essa pessoa, você não criou mais caos? Criou. Ou seja, aumentou a sujeira. Aí como que a chama masculina sai do casamento ou deixa de entrar em casamento se você está saindo com outra pessoa? Ou você continua casada? Ele não sai. Pelo contrário, ele entra. Mesmo te amando profundamente, mesmo tendo declarado para você 1000 vezes que te ama, intensamente, vários dias, semanas, meses e até anos, mesmo você tendo visto isso, se você voltou a dormir, ou se você ainda não acordou de que está numa dinâmica, que tem que fazer a limpeza com esfregão, ele vai te deixar e arrumar outra. Mesmo tendo manifestado todo o amor desse mundo que é real, que é verdadeiro, mas ele precisa que você o acorde, porque vem as memórias do passado, vem as sombras do que a gente causou, os traumas que a gente causou. E ele vai vendo que ele perdeu o controle por esse amor, que é mais forte do que ele, então ele não sabe como lidar. Então ele vai ter que se afastar. E aí, se você não ficar firme, entendendo o que é essa dinâmica, ele vai entrar em relacionamento, mesmo te amando. E aí você pode sim sentir a ferida da traição, da rejeição e do abandono, e da injustiça, e até da humilhação. Você pode sentir todas essas feridas, mas aí você vai ter que limpar cada uma delas, através das técnicas. E aí, a hora que você tiver melhor, procurá-lo. Não ficar muito tempo sem contato com a chama. Porque o que é ficar sem contato com a chama? É permitir que ele fique livre, leve, solto para a Matrix. E como ele é mais racional, ele passa mais tempo nessa Matrix, se você permitir, ele se distrai mais. Se até nós, chamas femininas, se distraímos com várias e várias coisas, achando que a Matrix é mais importante do que a dinâmica, aí a hora que vai ver, é isso mesmo. Você só consegue ficar bem, resolver a sua vida através da sua chama masculina, através dessa dinâmica resolvida, limpa, ressignificada, transmutada. Então é só a sua chama masculina te mostrando como você está, que você vai saber como você está. E ele te mostra. Olhe para ele.
É isso que você quer na vida de vocês? Cada um no relacionamento? Cada um sendo sugado de um lado pela terceira dimensão? Pela roda de Sansara? Não. Então, dói ter que olhar? Dói. Mas você vai ver que não vai ter outro caminho a não ser olhar para isso. Aceitar. Aceitar que ele é você. Que você que empurrou ele para outra pessoa. E não é competir com aquela pessoa que você vai tirar. Não é ficando no mesmo nível. Não é ir brigar, gritar, fazer escândalo. Isso tudo é terceira dimensão. Isso tudo são as feridas borbulhando. Então, não. É só numa consciência mais elevada de quinta que você consegue encerrar esse karma que você mesmo criou na vida de vocês. Porque o relacionamento que a sua chama masculina entrou é karma seu também, não é só dele. Então, aceita. Não basta só aceitar no sentido, ai, acabou a dor, aceitei que ele fique lá. Não. Não se trata disso. Se trata que se ele está em outro relacionamento, ele não acordou ainda para você. Ele ainda está com medo. Você ainda está com algum medo, com alguma culpa, com algum apego na Matrix. Não necessariamente marido, mas muitas vezes é marido. Porque o marido, gente, desde que você entrou na sua dinâmica, ele só vai acabar com a sua vida. Porque você já não está mais vivendo a vida de casada como você vivia antes. E muitas vezes nem vivia bem. A sua chama já vem para te tirar disso. Mas você insiste. Por quê? Porque fica menos dolorido continuar com o marido. É uma baita de uma ilusão. A hora que você vai ver, a conta tá alta. Altíssima. Por ter ficado com esse marido. Porque se você entrou numa conexão de chamas, você já tem um despertar. Você foi desperta na marra. Só que aí, o despertar não é um dia. Leva um tempo, limpa. Aonde que o marido cabe aí? Não cabe. Ah, porque eu tenho filhos pequenos. Tudo que está na sua vida, você que criou. Você é que fez acontecer. Mesmo antes da dinâmica. Então, se você entrou numa dinâmica, casada, com filhos pequenos, com um emprego sólido, estável de 20 anos, tudo isso vai ter que ser revisto. Mesmo sendo filho, que as pessoas ainda têm tanto tabu com isso. Você vai ter que achar o jeito de lidar com isso, mas não mais igual era antes. Você nem consegue mais, então não se sinta culpada. Ai, eu não sou mais aquela mãe. É natural, porque você se encontrou em outro corpo, e isso muda tudo. Se você se viu que você não estava só no corpo que você pensava que estivesse, isso muda tudo. A vida vira de ponta cabeça, até você entender e sair da culpa. Não adianta você levar a sua vida mais pela culpa dos filhos, apego dos filhos, culpa de marido, apego de marido, pais, quem for. Você não consegue mais, você está fazendo um esforço. Aí você pensa que é natural. E você vai ver o caos só aumentando. Cada uma de um jeito. Então não tem mais como você permanecer nisso. Agora, se você não quer resgatar a sua alma, se você só quer o caos, permaneça no casamento.
ou permaneça procurando outra pessoa. Tem gente que passa anos sem perceber que não adianta mais outra pessoa. É sempre a mesma pessoa. É a chama gêmea, é a chama masculina, que é você mesma. A chama masculina é a chama feminina. Você tem que se chocar primeiro para você acordar para essa dinâmica. Eu comecei me chocando. Sou eu mesma? Como assim? Aí a gente acha lindo, então eu nunca vou perdê-lo. Só que o que significa nunca perder a chama? Não é você viver na sua vida de terceira dimensão de um lado e ele de outro. Isso vai dar ruim. Você combinou que você ia trabalhar com essa dinâmica. E esse contrato é o único que não se quebra. Então você vai ter que parar de acreditar que isso não existe. Você vai ter que olhar para o seu ego e falar: respira, chega de ego. Tudo que fizer parte de interesses próprios acabou. Acabou. Eu quero salvar a minha alma. Eu vou olhar para a minha chama diferente de como eu olhei para qualquer outro homem ou outra pessoa, outro relacionamento até então. Então, mesmo que a sua chama masculina não faça o que o seu marido faz, porque é diferente mesmo. Seu marido está nas feridas, sua chama também. Só que você está entrelacrada com a chama e não com o marido. Então, seu marido, mãe, pai, filhos vão te mostrar. Se dê valor, se dê valor. Senão eles não ficam em paz nunca. E não vão te deixar em paz. Então, se até agora deu para você levar, você vai ver que não dará mais. Uma hora ou outra, o caos chega, porque você está criando agora o que você vai colher no futuro, uns meses para frente. E cada vez mais rápido essa colheita, porque estamos de quarta para quinta dimensão, estamos no ano 9, no ano de Júpiter. Vocês perceberam como a manifestação está sendo cada vez mais rápida? É por conta dessa mudança da linha de tempo. Não é à toa que nós entramos em dinâmica de chama gêmea. A maioria entrou nesse período. Alguns entrou em 2011, 12, tem até uma meia dúzia lá para trás, mas a maioria entrou de 2020 para cá. É ou não é? 20, 21, 22, 23, 24 e até 25. E ainda outros entrarão. Porque estamos vivendo outra energia no planeta. Então Deus, o universo, o Criador, não quer mais que relacionamento de terceira dimensão permaneça. Ele quer que você se cure e ajude o coletivo a se curar. E aí, você vai soltar o marido, soltar os filhos, soltar os pais. Eles querem ser felizes. Eles querem se alinhar. Você vai mostrar de outra forma agora. Você vai mostrar para esse marido que você não precisa mais dele, mas você precisa da sua chama. Por quê? Porque você vive no corpo da sua chama. Só é por isso. E vai chegar à conclusão que isso não é apego, isso não é obsessão e que isso não é dependência emocional. Mas com o marido, sim, é dependência emocional, é apego. É querer fugir da realidade, da dinâmica de chamas gêmeas. Então, enquanto você está forçando continuar no casamento, ou seja, esperando seu marido querer terminar, ele não vai terminar. Porque ele está na ferida com você.
E ainda ele pode até dar trabalho para terminar. Por quê? Porque quando você casou com ele, você estava numa frequência muito diferente. Você não entendia nada dessa vida. Então, naturalmente, você atraiu uma pessoa com a mesma frequência. Então, você mudou de frequência, já mudou. Então, ele não vai muitas vezes entender isso. Mas quem tem que entender é você. Você entendendo isso, você consegue. Dói? Sim. Dá trabalho? Dá. Porque até você finalizar isso e ainda aparar as arestas, vai mais tempo e você continua em dinâmica. Que se seu marido ficar na energia, eu quero você, continuo você, você tá esse período tóxico, pesado e tá fazendo a sua chama sentir tudo isso. E se você ainda fica, eu vou voltar, não sei, que a chama não manifesta, não entendeu ainda. É sair de vez de casamento. Para isso comece a meditar se ainda não faz. Comece a estudar física quântica, aqui tem várias lives sobre física quântica, tem lei por lei. Aí você vai entendendo. Aí você vai entendendo que conforme que você fala para sua chama, você está aumentando a sujeira. Tem que entender. Se você chega na sua chama criticando que ele está com tal mulher, você está fazendo o quê? O efeito Zenão. Você está fazendo o efeito reverso, você está mandando ele ficar naquele casamento. Você está mantendo o relacionamento tóxico, que muitas vezes é narcisista, dele. Não é na briga. Não é implorando, insistindo, brigando, xingando, nada. Isso tudo foi de terceira dimensão. Deixa lá na terceira. Joga fora isso, solta isso. Senão é mais sujeira para limpar. Quanto mais você suja, mais você vai ter que limpar. Não tem como você não limpar. Não tem como você falar, mas se eu não quiser, eu não limpo. É a sua alma, vai estar impregnada em você. Impregnada na sua alma. Esteja você onde estiver. Então é melhor entender o quanto antes do que se trata essa dinâmica que estamos vivendo dia após dia. Não com julgamentos, críticas e nem vitimização. A vítima só quer receber. Aí quando não recebe, fica parada. A vítima acha que nada vai acontecer de consequências para ela. Quanta gente que não vive assim? Quanta gente que não sabe da lei da causalidade, causa e efeito, que pode ficar dependendo do marido emocional e financeiramente. E é mais um dia, mais outro dia, mais outro dia. E não vai arrumar emprego, e não vai estudar, não vai se conectar para arrumar esse emprego, para se limpar, para se amar mais, para ter autoestima. Tem que se sentir merecedora, mas merecedora da sua chama, que é você completa. Não se sentir merecedora da Matrix, não se sentir merecedora do casamento, não merecedora de outra pessoa, que eu mereço coisa melhor, porque eu não quero migalhas. Migalhas não é a chama, migalhas é o marido, migalhas é outro homem, migalhas é outro relacionamento. Se você está numa dinâmica de chama gêmeas, migalhas são os outros, não a sua chama. A sua chama é sagrada, é você no outro corpo. Esse entendimento é muito importante. Então, se conecte com a verdade. Saia das culpas, medos e apegos.
Essa é a energia de Matrix. É isso que os trevosos, que os escuros, que os reptilianos querem que você fique casada. Dentro de uma dinâmica de chama gêmeas, casada com outro. Por causa da culpa, medo e apego. Culpa, medo e apego. É isso que os trevosos querem de você. Então, de que lado você fica? Tome a decisão. Tome a decisão agora. Essa é a hora. Estamos no mês 7, espiritual. No ano 9, fechamento de ciclos. No ano de Júpiter, expansão de consciência. Numa dinâmica de chama gêmeas. São muitas energias. Tudo favorável para você olhar para a sua chama. Tudo te mostra que você, nessa vida, depende da resolução dessa dinâmica. Essa vida, a sua vida, aqui na Terra, depende desta dinâmica. Não depende mais do marido, nem da mãe, nem pai, nem filhos pequenos ou grandes, tanto faz. Você vai ter que fazer de forma diferente. Dói, sim, porque a gente está encarando o ego. O ego está morrendo, gente. Por isso que dói tanto. Porque a gente fez muita coisa pelo ego no passado. E agora o ego morreu. Aceita que o ego morreu. Encara qual é a verdade. Você só pode ir para a verdade através do seu eu superior, conexão com a sua divindade. Só assim. O que Deus quer de mim? Quem é a minha chama? Por que eu estou numa dinâmica de chama gêmeas? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo e não com a maioria das pessoas que eu conheço? Que você vai expandir, você vai ajudar essas pessoas, mas só se você se ajudar. Você está tendo a oportunidade desse aceleramento quântico. Não é a hora ainda das pessoas que você conhece. Quando for, elas vão encontrar a chama delas. Então elas não vão entender o que você está vivendo. É outra vida, outra realidade. Então você tem que entender. Você tem que realmente saber o que é viver uma dinâmica. É fodástico. É surreal. É muito energético. É espiritual, mas também é material. É explosivo. Não é? É fenomenológico. Mas sem aceitar e trabalhar para ela, nada feito. Não é aceitar a sua chama lá no casamento e se conformar com isso. Não é. Isso não é trabalhar para a dinâmica. Também ir lá brigar, gritar, xingar, também não é trabalhar para a dinâmica. Porque umas vão para um lado, outras vão para o outro lado oposto. É sair. Isso é a lei do ritmo. Entendeu? Já foi para os dois lados? Volta, vem para o meio, quanto antes. Brigar com a mulher que está perto dele, você está no lado extremo. Aí você vai para o outro lado extremo, aceita. Se conforma que tem que ser assim, paciência. Então você não entendeu ainda nem uma coisa nem outra. Muitas divinas femininas ficam no extremo e a outra fica no outro extremo. Por quê? Porque é mais difícil chegar no meio, mas é esse difícil que tem que chegar. Senão não consegue avançar na dinâmica. Não consegue. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e faça seus comentários sobre esse vídeo aqui embaixo para mim. Gratidão.